Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, que aceitou ser parceiro no nosso canal. É o nosso canal, Pastora Madalena de Sá, aqui no YouTube. Louvado seja Deus, porque você entendeu o ID de Jesus. Porque tem pessoas que só você que é inscrito nesse canal vai alcançar. Quando você manda um link de uma das mensagens ou do STF, Sala de Testemunhos Fortes com Pastora Madalena de Sá, quando você manda esse link, quando essa pessoa ouve essa mensagem, quando a pessoa deixa o Espírito Santo falar com ela e entende os planos, os propósitos de Deus na vida dela, você foi usado como poderoso instrumento na mão de Deus. Então Deus te abençoe por ser inscrito no nosso canal. Deus te abençoe por mandar o link das mensagens para alguém. Deus te abençoe quando você dá o seu like ou o seu dislike, quando você comenta, quando você testemunha, porque Deus precisa de pessoas como você para que o evangelho seja pregado a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido nesta hora a ser parceiro de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, convide pessoas, você que já é inscrito, você que ainda não é, convide pessoas da sua família, amigos, para se inscrever no nosso canal, Pastora Madalena de Sá, aqui no YouTube, né? Ouça as mensagens, ouça o STF, dê o seu like, o seu dislike, é com você, tá? Glória a Deus. Acione o sininho para que toda semana você possa receber essa palavra rema, essa palavra viva, vinda direto do coração do Pai. E eu me coloco mais uma vez à disposição de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que Ele possa falar conosco. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e que Deus te proteja. Que estejam atentos teus ouvidos à palavra que o Espírito Santo traz às nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre um tema extraordinário. O tema é: por que ser fiel, se para isso devo pagar um alto preço? Qual é a vantagem? Vou repetir, é longo, né? Mas é forte. Por que ser fiel, se para isso devo pagar um alto preço? Qual é a vantagem? Vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Eita, glória a Deus! Nós vamos falar hoje sobre um Deus fiel. Nós vamos compartilhar hoje sobre fidelidade. Fidelidade. Queridos, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que independente de sermos fiéis, Deus é fiel conosco. Por que independente se somos nós, os seres humanos, fiéis a Deus ou não, Deus permanece fiel? Porque fidelidade faz parte da essência de Deus. É a essência de Deus ser fiel. E a essência de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Se a essência de Deus habita em nós, então a fidelidade de Deus habita em nós. A fidelidade é algo tão sério, mas tão sério, que os seres humanos levam em conta a fidelidade. Em um casamento, a maioria dos casais não aceitam a infidelidade no seu aconchego do lar, no seu casamento. Quantos maridos não perdoam esposas porque foram infiéis? Quantas
esposas não perdoam os maridos porque foram infiéis. A fidelidade, ela traz confiança. Aonde não há fidelidade, há traição. Quando o marido é infiel à esposa, é porque ele a traiu. Quando a esposa é infiel ao marido, é porque ela o traiu. E com Deus não é diferente. Quando eu e você, quando nós deixamos Satanás introduzir na nossa intimidade com Deus a infidelidade em todos os sentidos, nós estamos traindo Deus. Quantas vezes Deus disse para o povo de Israel que eles estavam se prostituindo com outros deuses? Quando nós somos infiéis ao Senhor, nós estamos nos prostituindo com outras coisas, outras pessoas, outras situações. Estamos sendo infiéis a Deus. E eu fico imaginando, assim como a tristeza invade o coração de um marido que ama muito uma esposa, quando descobre que ela foi infiel a ele, assim como a tristeza invade o coração de uma esposa quando descobre que o marido foi infiel a ela. Eu fico imaginando a tristeza que invade o coração de Deus quando nós nos portamos com infidelidade a Ele, trocando a glória, a honra, a fidelidade a Deus por momentos passageiros, por momentos que acontecem que pode até trazer alegria e satisfação à nossa carne, mas que depois nos traz um grande pesar, um grande arrependimento. Nós não temos nada a ganhar sendo infiéis para com Deus. Assim como o cônjuge não tem nada a ganhar sendo infiel com aquele ou com aquela que ele jurou, que ele prometeu ser fiel até a morte. É por isso que a palavra de Deus diz bem claro: aquele que for fiel. Repetirei para você ouvir, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Aquele que for fiel, fiel até o fim, receberá a coroa da vida. A infidelidade para com Deus, ela te faz correr o risco de perder a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz bem claro: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Fiel em quê, pastor? Por que eu tenho que ser fiel? Se sempre isso me faz pagar um preço altíssimo, qual é a vantagem disso? A primeira vantagem é o que eu acabei de dizer. Se você for fiel a Deus, a Cristo Jesus, até a morte, até o fim, porque nós seres humanos teremos um fim. Não nascemos para ter um fim humano. Nascemos para viver para sempre. Mas nós teremos um fim. Mas a palavra de Deus diz: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Mesmo que nós estejamos nessa terra pagando um alto preço por sermos fiéis a Deus, não importa. A vantagem de sermos fiéis é que nós temos o direito à vida eterna. Sabe o que é isso? É eternidade. Uma vida eterna com Deus. Nós temos o direito de receber a coroa da vida eterna com Deus. Qual é a vantagem de sermos fiéis? Pagamos um alto preço? Sim, pagamos um alto preço por sermos fiéis. Jesus Cristo, como homem, pagou um altíssimo preço aqui nessa terra. Foi desprezado, foi humilhado, foi escarnecido. E eu não estou falando só no momento do sacrifício, onde ele foi cuspido, chicoteado, esbofeteado, não. Eu estou falando sobre todo o período de vida dele aqui na terra, e principalmente nos 3 anos de ministério que antecederam ao sacrifício da cruz. Ele pagou um alto preço. E por que ele pagou esse alto preço? Ele pagou esse alto preço porque ele não abriu mão de ser fiel a Deus em tudo. E a palavra de Deus diz que Jesus era homem sujeito às mesmas paixões
que eu e você. Mas ele provou, sendo homem, sendo ser humano, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações que eu e você, porque Satanás tentou o homem Jesus. Ele provou que, como homem, é possível ser fiel até o fim. É possível, minha amada. É possível, meu amado. Satanás, ele diz para você uma mentira terrível, que é impossível ser fiel à tua esposa, que é impossível ser fiel ao teu marido, que é impossível ser fiel aos teus pais, que é impossível ser fiel aos teus filhos, que é impossível ser fiéis aos teus avós, aos teus tios avós, que é impossível ser fiel a um amigo. Mas isso é mentira, porque Jesus provou que é possível, como homem, como ser humano, ser fiel até o fim para receber a recompensa. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Queridos, a fidelidade engloba tudo. A fidelidade engloba a fidelidade nos momentos de intimidade com Deus, em oração diária. Não só oração de hora marcada, de propósitos definidos, mas uma vida de fidelidade em oração diária com Deus, em oração de joelhos dobrados, em oração na igreja de mãos levantadas, em oração de momentos informais, quando você está sentado e sabe que ao lado no carona Jesus Cristo está ali, e você vai orando e vai conversando, quando você está dentro da igreja orando em comunidade com os irmãos, quando você entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e teu pai em secreto que te ouve e te responde. Fidelidade no jejuar, no pagar o preço de jejum, fidelidade no congregar. Oh, meu amigo, minha amiga, vou repetir, não existe igreja perfeita. Igreja não foi feita para os perfeitos. Os perfeitos já estão na eternidade com Jesus. Já partiram, foram arrebatados ainda em vida. Igreja foi feita para pessoas imperfeitas, para pecadores, para pessoas que estão lutando contra o pecado, para ter uma vida de intimidade com Deus. Se Satanás está soprando nos teus ouvidos que você não é perfeito, e que a tua igreja não é perfeita, que o teu pastor não é perfeito, que a tua pastora não é perfeita, deixa eu falar com você. Perfeição nós estamos buscando a cada dia, a cada passo, e um dia nós chegaremos à estatura de homens e mulheres, de jovens e adolescentes, de juniores e crianças, de anciões. Nós chegaremos à estatura de perfeição diante de Deus, mas ainda não somos perfeitos. Mas nós temos uma garantia, a garantia de que vale a pena ser fiel, independente do preço que a gente paga. Quantos amigos eu perdi, ou amigos entre aspas, né? Eu e você perdemos porque não abrimos mão da nossa fidelidade com Deus, na nossa fidelidade no congregar, na nossa fidelidade no orar, na nossa fidelidade no jejuar, na nossa fidelidade de intimidade com Deus, na nossa fidelidade de sermos dizimistas e ofertantes fiéis de tudo aquilo que vem às nossas mãos, de todo o dinheiro, de toda a finança que vem às nossas mãos. Quantas pessoas se afastaram de nós porque nos acham chatos, insuportáveis, porque mantemos a nossa fidelidade a esse evangelho simples, mas poderoso. Quantas vezes, quantos preços nós pagamos, quantos aniversários não somos convidados, porque a nossa presença de santidade e fidelidade com Deus intimida aqueles que não são fiéis. Quantas rodinhas de conversa nós somos excluídos porque a nossa conversa gira em torno da fidelidade que nós temos com Deus. Quantas pessoas perderam empregos e bons empregos porque não abriram mão de uma vida de fidelidade e de intimidade com Deus. Quantos de nós fomos e somos rotulados como imbecis, como bobos, como idiotas, porque nós não abrimos mão de devolver 10% dos 100% que Deus nos dá saúde, nos dá vida, nos dá
força para trabalhar, para receber o nosso salário, o nosso sustento. E aí, com muita fé e fidelidade, nós vamos lá, separamos os nossos 10%, que é o nosso dízimo, que é a nossa oferta, e nós vamos e devolvemos no altar. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que Deus repreende devorador, cortador, migrador, destruidor, demônio de escassez, demônio da avareza. A vantagem disso é que os céus se abrem sobre a nossa vida e nós somos grandemente abençoados. Quantos de nós já fomos rotulados ou somos rotulados quando chega o mês de novembro e dezembro, que nós pegamos a nossa pasta de projeto de vida, nós pegamos a nossa caneta e nós escrevemos os nossos projetos, e às vezes, amados, pessoas que dizem que nos amam, pessoas que moram dentro de casa conosco, pessoas que congregam na igreja conosco. Falei isso na semana passada, tá no YouTube, na mensagem. Pessoas, amados, que não querem manter uma vida de fidelidade, de intimidade com Deus, que querem que nós tenhamos essa vida mais ou menos que eles têm com Deus. Deus não aceita uma vida mais ou menos, principalmente no tocante à fidelidade. A fidelidade de você dizer: eu fechei com Cristo e não tem ninguém que me faça abrir mão disso. Eu e Cristo somos um. Eu e Cristo somos um, assim como Ele e o Pai é um. Quantas pessoas dizem: você está de novo fazendo essa campanha? Sim. Fazendo projeto de vida, fazendo campanha das águas que saram, fazendo campanha do meu nome escrito no livro da vida, fazendo a campanha de projetos e projetos, saindo de um ano e entrando um outro ano, sem abrir mão. Eita glória! Louvado seja o nome do Deus fiel e poderoso. Sem abrir mão de uma vida de fidelidade com este Deus fiel. Saberá, pois, ouça, saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, aleluia, é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Só gente fiel ama e cumpre os mandamentos de Deus. O infiel diz até que ama. Quantos maridos dizem que amam as suas esposas e são infiéis? Mentem, enganam. Quantos filhos dizem que amam seus pais e são infiéis? Mentem para os pais, enrolam os pais. Quantos pais dizem que amam seus filhos e são infiéis com seus filhos? Quantas esposas dizem que amam os seus esposos e são traiçoeiras, mentirosas? Quantos amigos dizem que amam e traem? Muita gente diz que ama a Deus, mas não é fiel a Ele. Eu sou fiel, pastor. Eu sou fiel quando eu canto, eu sou fiel quando eu toco, eu sou fiel quando eu bato palma, eu sou fiel quando eu oro, eu sou fiel quando eu jejuo. Ah, pastor, mas quando chega na hora de ser fiel a Deus com os meus dias, não dá não, isso é história da carochinha. Você está dizendo que Deus é carochinha? Isso é onda de homem. Você está dizendo que Deus é homem? O Senhor, Ele requer fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Ele requer fidelidade em todas e principalmente na área financeira. E Ele diz: trazei todos os dízimos, todos. O dízimo do teu salário, o dízimo do presente que você ganhou em dinheiro, o dízimo do bônus em dinheiro que você recebeu, o dízimo da participação do lucro da sua empresa, o dízimo do 13º. E principalmente ser fiel nas suas ofertas, oferta de gratidão, oferta missionária, oferta voluntária e oferta de sacrifício. Não adianta dizer que ama e não cumpre os mandamentos.
ordem. Orai sem cessar. Tem casta de demônios que só sai com muito jejum e oração. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É ordem, é mandamento. Então o que a Bíblia está dizendo? O teu Deus, que é Deus fiel, Ele guarda a aliança, a promessa que Ele fez com você e comigo. Ele guarda a aliança que Ele fez conosco até 1000 gerações. Eu estou na 2ª geração, os filhos e os netos. E toda vez que eu oro, eu digo para Deus: Deus, tenho sido fiel, eu e o pastor Francisco, temos sido fiéis ao Senhor e temos pago um altíssimo preço por sermos fiéis ao Senhor em tudo. Pagamos um preço com os familiares, com os amigos, entre aspas. Pagamos um preço até com aqueles que se dizem ovelhas. Senhor, e nós sabemos que tem vantagem nisso. Vantagem aqui nesta terra e vantagem para sempre na eternidade. Senhor, os meus netos é apenas a 2ª geração. Oh, glória! Senhor, o Senhor ainda tem 998 gerações para cumprir a aliança, para abençoar, para prosperar, para curar, para restaurar, para abrir as janelas do céu, para derramar bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes, porque eu e o pastor Francisco somos fiéis ao Senhor, amamos ao Senhor e cumprimos os teus mandamentos. Se você é fiel, você pode fazer a mesma oração, mas não abra mão. Não existe fidelidade pela metade, não existe 99,99% de fidelidade. Ou você é 100% fiel, ou você é infiel. E quem é infiel é traidor, quem é infiel trai. Quem só quer o reino de Deus, né, vindo até ele, que venha a nós o teu reino, mas não quer dar nada para Deus, não quer pagar o preço de fidelidade, não vai desfrutar o melhor, porque Deus só tem o melhor aqui na terra e a eternidade com Ele. Seja fiel a Deus, seja fiel. A maioria das igrejas do Evangelho Quadrangular, elas estão no projeto de vida. Nesse final de ano, lembre que Jesus sempre, todo ano, quando você compareceu ao altar para orar, Ele estava lá. Quando você compareceu ao teu quarto para orar, Ele estava lá. Quando você jejuou, Ele estava contigo. Quando você congregou, Ele estava lá. E quando você compareceu diante do altar para oferecer ofertas de gratidão, ofertas voluntárias, devolver o seu dízimo, Ele estava lá. E agora, Ele continua lá do lado do gasofilácio para ver a tua fé através da tua fidelidade nas ofertas voluntárias, nas ofertas de gratidão, nas ofertas, na devolução dos dízimos e na oferta de sacrifício. Não abra mão de ser fiel a Deus. Não importa o preço que você pague, sempre vale a pena ser fiel. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, por que eu devo ser fiel ao Senhor se para isso eu pago um alto preço? Qual é a vantagem? A vantagem, Senhor, é que o Senhor é Deus fiel e que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam, são fiéis ao Senhor e cumprem os seus mandamentos. Esta vida que está, Senhor, comigo agora, eu quero pedir ao Senhor que essa vida seja fiel a Ti, quando te confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Porque muitos te querem como Salvador, mas não te querem como Senhor. Que essa vida seja fiel em tudo, orando, jejuando, congregando, amando, ofertando, dizimando, sacrificando. Que ainda em 2020 o Senhor possa liberar o que tiver retido no reino espiritual. E em 2021, que esta pessoa entenda, independente da idade, que ela é escolhida. Ela é escolhida, Senhor, para ser fiel a Ti, custe o que custar, e receber as bênçãos e a sua descendência, e principalmente a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Louvado seja Deus pela tua vida. Tenho certeza que essa palavra falou profundamente ao teu coração. E que Deus possa te usar. E que a tua fidelidade a Deus seja inquestionável, independente do preço que você tenha que pagar. Deus te abençoe e paz seja convosco.